Calazans, tudo bem? Então, vou fazer aqui a minha análise sobre o módulo 3 de Storytelling. Esse curso como um todo me fez entender ainda mais o valor da comunicação e a importância dela. E o Storytelling em si já era uma coisa que eu tinha muito interesse, que eu já vinha lendo algumas coisas há um tempo, só que nada me trouxe uma visão tão boa quanto eu adquiri fazendo esse curso. E o storytelling, hoje em dia, como a gente viu no curso, ele está cada vez mais utilizado para um sentido comercial, cada vez mais utilizado para o marketing, para as grandes empresas, para apresentações importantes, para a venda de negócios. E é uma coisa que a gente se foi perdendo ao longo do tempo, porque os povos antigos eles costumavam sentar na fogueira, contar a história de lenda, contar a história dos antepassados, os povos tribais, os índios, eles todos passavam todo o conhecimento de milhares e milhares de anos que vinham lá de trás, tudo pela fala. Então isso é uma coisa meio que ele meio, não sei se dizer assim, instintivo humana, mas ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história e ele não seria passado para frente por tantas gerações se não fosse um método eficaz, se não fosse um método envolvente, se não fosse um método que envolve as pessoas e agrada. Então eu queria falar um pouquinho sobre um vídeo que eu vi no TED, que é um cara que ele vai falar sobre a mente de um procrastinador. Logo no início, ele já começa falando, olha, eu não sou pesquisador, eu não tenho dados, eu não fiz pesquisa, mas eu quero explicar para vocês porque eu entendi como funciona a mente de um procrastinador. Então ele trabalha a ideia, ele desenvolve a ideia com base na narrativa, que ele faz uma analogia. Então ele diz assim, olha, no nosso cérebro, na nossa mente, tem três personagens. E imagine que o cérebro ele é um navio pirata, que tem o volante dele é uma roda, não sei dizer se é o volante, mas enfim, você vira por aquela rodinha de madeira. Aí ele falou que o capitão do navio, ele seria o nosso pensamento racional, que seria cumprir as tarefas, fazer o que tem que ser feito, fazer os trabalhos, seria o nosso racional falando para realizar aquilo que a gente deve fazer certinho. Aí ele falou que o outro personagem que tem ele chamou de macaco do prazer momentâneo. Que ele falou que toda vez que o capitão bota o navio no rumo que tá fluindo tudo bem, vem esse macaquinho, gira todo o negócio pro lado e desvia o caminho. Aí isso seria a procrastinação. Que ele falou assim, por exemplo, tem um trabalho da faculdade. E eu me identifiquei muito porque às vezes eu costumo fazer isso, é uma coisa que eu venho trabalhando dentro de mim há muito tempo. Aí ele falou o seguinte, o professor passa um trabalho para o fim do semestre. Então, o que as pessoas normalmente fazem? Elas reduzem a taxa de trabalho e aumentam o período de tempo que elas vão estar trabalhando, porque assim elas conseguem fazer com calma, conseguem desenvolver com calma e fazer um pouquinho a cada dia. Aí ele falou que o procrastinador, ele ia, por exemplo, perder um mês. Aí nesse um mês que ele perdeu, ele já vai ter que compensar um terço do trabalho dele nos outros meses. Aí ele falou que além disso, ao invés de perder um mês, deixa para fazer na última semana. Então uma taxa de trabalho que seria pequena, a gente começa a ter que fazer uma coisa muito, muito grande, cada vez maior, até que ele deixa para fazer nos últimos 3 dias, perde 24 horas de todos os dias, fica só estudando, não dorme e faz tudo com pressa, estressado. E isso é o que ele dizia como funciona a mente do procrastinador. Só que nesse tempo, até a pessoa começar a fazer, até ela iniciar esse trabalho corrido, estressante, de fazer muita coisa de uma vez com pouco tempo, ela só percebe quando ele falou que vem um monstro. Esse monstro seria o quê? O monstro do desespero. Que aí ele vem, assusta o macaco, que é o macaco do prazer momentâneo, que ele vive desviando a gente do caminho certo, que seria, por exemplo, as redes sociais, os filmes, seria tirar uma soneca quando deveria estar estudando, seria deixar para dormir ao invés de fazer um trabalho que você tem para entregar na semana. Então esse monstro ele vem e com ele vem desespero, que seria essa postura estressante, seria essa atitude estressante de acumular o trabalho para fazer tudo em pouco tempo. Então depois ele falou que como ele não é cientista, ele estava falando ali por quê? Porque ele se entendeu.
Então, na verdade, essa analogia ele criou para explicar a mente dele, que também é a mente dos procrastinadores. Só que ele falou que todos somos procrastinadores em alguma coisa. Só que tem pessoas em si, que no caso eu me identifiquei muito com isso, que normalmente elas têm um histórico de fazer isso muitas vezes. Então ele utilizou do que? Ele utilizou da narrativa de storytelling. Eu acredito que o storytelling seria uma forma de tornar visível a palavra. Seria como um filme que não tem imagens, porque o filme ele está passando na cabeça de quem ouve. A gente ambienta a história, a gente cria personagem, a gente faz analogia. Então eu acredito que isso seria um exercício de empatia, tanto da parte dele que contou essa história para gente, para outras pessoas que também sofrem desse problema com procrastinação se entenderem melhor, quanto da pessoa que ouve para entender a história, para se envolver, tem que exercitar essa empatia porque você tem que se colocar no lugar do outro. Mesmo que você não seja uma pessoa procrastinadora nesse caso, você consegue visualizar, ele usa elementos visuais, ele bota um desenho do macaco, bota o desenho do monstro, bota o desenho do capitão. Então, assim, ele consegue fazer as pessoas visualizarem aquilo. Então, a gente se põe no lugar dele. Eu acredito que com storytelling a gente consegue fazer isso. Seria como fazer um filme só com a fala. Você mostra para a pessoa, você mostra o filme na cabeça dela. A interpretação daquela pessoa é o filme que ela vai ver, é a história que ela vai estar imaginando. E isso é o storytelling. Então acredito que é uma técnica muito envolvente justamente por isso, porque você torna visível uma coisa que não é visível. A pessoa ela sente o que o personagem está sentindo, ela se identifica com os problemas, ela consegue ver tudo aquilo que está sendo falado na vida dela. Então eu acho isso muito interessante e além disso é uma coisa que eu vou tentar levar para minha vida porque eu já achava muito interessante uma narrativa bem feita. Só que agora entendendo a melhor estrutura, entendendo a jornada do herói, que eu achei uma técnica muito interessante, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha entendido, até montar o meu roteiro, até gravar o vídeo, até estudar nesse curso que a gente fez aqui, como é que funcionava isso, como funcionavam os três atos, o que acontecia em cada ato. Por exemplo, o primeiro ato que é o da ambientação, que o herói ele entra em contato com aquele problema, então ele identifica o problema, aí já vem o segundo ato, que é o início da jornada, que ele vai de encontro ao problema, ele vai de encontro à aventura dele. Então nisso vem as dificuldades, vem todo o processo de resiliência, vem todo o processo de superação, até que no fim, no terceiro ato, ele volta rumo ao início da história, onde ele volta como uma nova pessoa. Ele volta como um personagem que já adquiriu bagagem, já adquiriu conhecimento, já adquiriu ferramentas que ele não tinha no início. Então ele volta para solucionar, ele volta de outra forma. Ele volta exatamente assim, como o herói. Para aquela narrativa, ele é o herói, porque hoje no caso, no fim dessa narrativa, qualquer que seja, o personagem ele aprendeu. Então é isso que é passado para as pessoas. Então eu achei realmente muito bom. É uma coisa que eu vou tentar levar para minha vida, eu vou tentar me aprimorar. E eu queria agradecer você e a FGV por essa oportunidade. Muito obrigado, professor. Boa noite.